Oi, 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 como que vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai falar pra vocês como foi nosso planejamento para vir para Portugal e como que foi nossa imigração. Tá com um convidado especial pro vídeo, ele vai me ajudar hoje. A gente vai mostrar pra vocês como foi o nosso passo a passo, como que a gente nos planejou. E eu espero que vocês gostem desde já. Então, e vamos lá. É o início de tudo. Foi assim, desde quando a gente namorava, o Ricardo sempre teve um sonho de morar fora, era o sonho dele. Mas pra mim era algo muito distante. Por onde a gente veio, né, a gente é bem do interior mesmo. Eu principalmente, ele é de São Paulo. Eu sou de Minas, bem do interior. E assim, pra mim era algo muito distante. E aí a gente casou com um ano. Foi. Um ano e pouquinho de casados, aí a gente começou a falar no assunto. E aí eu comecei assim a ver que não era uma coisa tão assim difícil de realizar. E então a gente começou a pesquisar, a ver vídeos no YouTube. A gente vivia de vídeos no YouTube. A gente chegava do serviço e já ia ver os vídeos. Então, assim, a nossa base de início foi vídeo de YouTube, gente. Igual vocês estão vendo, procurando aí, a gente também fazia isso todo dia. A gente começou a falar e não tínhamos uma data ainda certa. A gente pensava que era no futuro próximo, mas ainda não tinha uma data. E aí, com o passar dos dias, a gente pegou e falou assim, não, o primeiro passo é tirar o passaporte, né? A gente marcou de tirar o passaporte na polícia? Na Polícia Federal. Isso, na Polícia Federal. E aí a gente deu entrada no final de setembro de 2021. E aí a gente solicitou tudo através do site da polícia, né? Pagou a taxa, que foi uma taxa de R$257 por pessoa. 514 o casal. Isso, o casal foi 514. Então, o nosso primeiro passo foi aí, dia 30 de setembro, a gente foi lá na polícia, solicitamos o passaporte, e aí com uma média de 7 a 10 dias úteis ficou pronto o nosso passaporte. A gente foi buscar em outubro, acho que lá pelo dia 7, dia 8, por aí. Então, assim que a gente pegou o passaporte, a gente falou assim, caraca, parece que é real o que tá acontecendo, né? E desde o dia que a gente pegou o passaporte, começamos a cotar a passagem, olhar agências, pesquisar, a gente pesquisou muito. E assim, gente, a gente não queria fazer com qualquer agência porque a gente tinha muito medo. Querendo ou não, é um investimento muito alto, não é assim, é suave pra gente conquistar o valor, né? Então, a gente pegou e começou a olhar as datas com preço mais acessíveis. As passagens já estavam cara, não quanto hoje, mas já estava. E a gente começou a olhar os preços, né? Todo dia a gente olhava, todas as conexões. Começamos a pesquisar qual era a imigração assim mais fácil para nós. E aí a gente olhou pela CVC. E também pesquisamos a melhor época de chegar aqui. Isso. Tanto na área do serviço, qual a melhor época pra gente estar chegando aqui em Portugal. Isso, foi tudo um conjunto. E então, em janeiro, quando foi em janeiro, a gente falou assim, não, tá na hora de comprar as passagens. E aí a gente estava olhando que setembro era a melhor época e tava com um preço muito bom. Então, assim, a gente foi, conversou na agência, tudo por mensagem mesmo. Na nossa cidade que a gente morava, no interior de Goiás, não tinha CVC. A gente tinha que ir para uma cidade próxima, que era Rio Verde. Aí a gente cotou, deixou lá a cotação pronta. No domingo, acho que dia 9 de janeiro, se eu não me engano, era a folga dele. A gente aproveitou e foi para Rio Verde fechar as passagens. Chegou lá, conversamos, falando que a gente ia solicitar tudo pelo WhatsApp, que era só chegar e fechar, né? Então, assim, fechamos o nosso pacote assim, só de passagem mesmo, com a CVC. Uma agência de confiança, não teria nenhum risco, né, nenhum perigo. A gente comprou a nossa passagem de ida e volta, com 10 dias, e foi 3.530 por pessoa. Isso, incluso cada uma mala de mão de 10 quilos, uma de 23 e uma mochila. Então, o total saiu R$7.000
7.060. 7.060, 10 Isso, dias. 10 dias. Então, assim, tinha passagens até de 6.000 e uns quebradinhos, porém as escalas, as conexões era muito longa. Não era uma imigração de risco, assim, pra nós. A gente percebia que era algo mais assim. Pela língua também, né? Isso. Tinha umas que era Amsterdã, Londres. E aí a gente escolheu Madrid. A nossa conexão foi Madrid, obviamente a nossa imigração também foi por lá. Então, por lá ser um espanhol, pra nós seria mais fácil de comunicar caso precisasse. E assim, a gente pagou um pouquinho mais caro, em torno de R$1.000 por ser em Madrid, mas pra nós compensou. E então, com a data já pronta, a gente escolheu pro dia 16 de setembro de 2022. Compramos as nossas passagens, né? O próximo passo era comprar as malas. E assim, nossas malas não foi mala barata. A gente aproveitou uma promoção da Le Post-it. Não sei nem se fala assim o nome, mas acho que é. E assim, ficou um pouquinho caro, mas nossas malas são boas. Optamos por comprar algo melhor. Existe, mas em conta também, tá? Então, assim, nossas malas, a gente comprou 2 de mão e 2 médias de 23 quilos. Ficou 1.420 as 4 malas. A gente pegou uma promoção, o preço delas era mais caro ainda. Então, assim, foi caro, mas pra nós compensou, tá bom? E, assim, a gente pegou, em janeiro comprou as passagens. Todo mês a gente pegava, comprava, a gente ficou 4 meses pagando as passagens, a gente parcelou em 4 vezes. Deu R$2.000 de entrada e o restante pagou em 4 vezes, tá? No cartão de crédito, mas na CVC também eles fazem boleto, caso vocês não tenham o limite disponível. Isso, eles fazem até 12 vezes. Então a gente ficou pagando aí as passagens. E aí logo em seguida a gente comprou as malas. A gente sempre comprava, parcelava e pagava, pra não ficar devendo. Aí logo em seguida a gente comprou as malas. E também lembrando, gente, a nossa passagem, a gente comprou de São Paulo pra Madrid, de Madrid pra Lisboa, tá bom? A gente resolveu comprar separado, porque assim, se a gente comprasse saindo de Uberlândia ou de Goiânia, que eram as cidades mais próximas pra nós, sairia bem mais caro. Então a gente comprou de São Paulo pra Lisboa, né, com conexão em Madrid, e resolvemos comprar de Uberlândia pra São Paulo separado, tá? Então a passagem de Uberlândia pra São Paulo a gente pagou R$150 cada um, tá? R$300 os dois. E como não cobria o despacho das 2 malas grandes, a gente comprou o despacho, que foi R$95 cada. Dá 190, né? 190. Então, assim, a gente comprou porque ficou mais viável pra nós. Então... Porque senão a gente ia ter que pegar ônibus. O ônibus era 9 horas de viagem. Ia chegar já cedo lá. Sendo que na hora do almoço, 1 hora da tarde, a gente embarcava para Madrid. Ia ficar muito cansativo. Por isso escolhemos ir de avião, por ser uma viagem de 50 minutos máximo. E chegamos lá, passamos a noite no hotel em São Paulo. Isso, a gente foi um dia antes da viagem para São Paulo. Aí a gente reservou um hotel em São Paulo para descansar, né? Porque é muito cansativo. A gente, no vídeo anterior, eu até falei o nome do hotel. É um hotel muito bom que eles oferecem a van para te pegar no aeroporto e levar pro hotel. E na hora de você ir pro aeroporto também tem uma van que leva vocês. A gente pagou R$291 a diária pro casal, tá? Com o café da manhã incluso. Isso, com o café da manhã e com o transfer também incluso. E aí a gente também fez o seguro viagem. O seguro viagem ficou R$132 para cada um e R$264 para os dois. O seguro viagem ele cobria tudo, cobria até o Covid. Sim. A gente fez o seguro para os 10 dias de viagem. A gente não queria correr nenhum risco, a gente fez tudo certinho. Tudo que precisava a gente fez, tá? E o seguro viagem é um item obrigatório. Sim, obrigatório. Se você não fizer, chegar na imigração e eles te pedir e você não tiver, você volta. Então, assim, é tão barato, tão em conta, que não é melhor não correr. E também a gente alugou um Airbnb. O hotel, pra nós alugar, tava muito caro mesmo. Não compensava. Tava R$4.500 o casal, 10 dias.
Sim, na época que a gente tava procurando, tava mais ou menos isso mesmo. E aí, como veio um casal de amigos nossos, a gente resolveu pegar um Airbnb e que coubesse 4 pessoas, né? E dividir o valor. Então, assim, o valor total do Airbnb para 10 dias foi R$ 3.800. Dividindo por casal, saiu 1.900 o casal. 1.900 o casal para 10 dias. Que é um apartamento igual o que a gente vive. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Tem até um vídeo anterior aí no canal, caso vocês queiram ver. Tem o link lá também nos comentários de qual Airbnb que a gente ficou, se você tiver interesse. E assim, o Airbnb também é um item obrigatório. Airbnb, hotel, hostel. Hospedagem, né? A hospedagem sim é um item obrigatório. Se você chegar na imigração, é do mesmo jeito. Se não tiver o comprovante de reserva, se eles te pedir, vai ser deportado por ter algo que precisa ter. Obrigatório e você não E tem. aí, gente, então desde o início do nosso planejamento até o dia da nossa viagem, foi aí um ano, né? A gente planejando, pesquisando. E assim, a gente tentou fracionar, comprar as passagens e pagar, comprar o seguro e pagar, e aí foi indo. Chegando ali nos 3 meses pra gente vir, a gente já tava tranquilo, não tínhamos nada pra pagar, tava tudo certo. E aí, faltando também 3 meses pra gente vir, eu comecei a colocar as nossas coisas pra vender. Os móveis, faltando 1 mês, 2 meses, eu coloquei a minha bis pra vender também, a gente tinha uma bis, 2021. A gente vendeu tudo. Como a gente tinha pouco menos de 2 anos de casados, os nossos móveis eram bem novos. Tudo, gente, dava até dó. No dia que a gente vendeu a minha bis, sério, eu chorei. Chorei, porque assim, é tão difícil da gente conquistar as coisas. Eu não posso nem lembrar, senão eu choro. É tão difícil a gente conquistar as coisas aí, né? E, tipo, rapidinho a gente vende. E assim, eu era muito apegada, mas acho que a coisa assim que eu era mais apegada era a bis, porque foi difícil pra nós comprar. Mas era necessário e deu tudo certo. A gente, com a venda dos móveis, com a venda da bis, a gente juntou uma grana boa. Convertendo. A gente sempre, qualquer coisa que a gente vendia, qualquer dinheiro que sobrava no fim do mês, a gente jogava na conta da Wise. Isso é muito importante, viu? Porque a Wise, eu acredito que ela é uma forma mais prática de a gente juntar o dinheiro. E a taxa é menor do câmbio. Então, bem que compensa demais. Todo o nosso dinheiro a gente colocou na Wise. A gente trouxe só 1.000 euros em mãos. Isso, em mãos. O resto, a gente colocou tudo na conta da Wise, tá bom? A gente trouxe mesmo só porque, se precisasse comprovar. Aí o Ricardo também tinha um acerto da empresa que ele trabalhava. Eu também peguei o acerto da empresa que eu trabalhava. O acerto meu, a gente resolveu tirar aí 1 mês antes de vir de férias. Como a gente morava numa cidade, a nossa família morava em outro estado, em outra cidade, os pais deles moram no estado de São Paulo, a minha em Minas, meu pai no Goiás e por aí vai. Aí, pra ninguém ficar triste, a gente pegou o meu acerto e a gente foi visitar as pessoas, nossos parentes, né? E graças a Deus a gente visitou todo mundo que a gente queria, deu tempo, deu tudo certo. E, gente, assim, a gente tá falando a nossa experiência, como foi a gente. E assim, tudo é planejamento. Se a gente hoje tá bem, a gente não veio, assim, apertado, com uma grana, assim, muito assim, pouco, igual a gente vê a maioria, né? Foi planejamento. A gente não queria correr o risco de vir sem planejar. Passar perrengue, né? Ficar apertado. Tipo, a gente vai fazer 1 mês que a gente chegou, porque a gente vê muitos relatos de gente que chega ontem ou já tem que arrumar um serviço. A gente não. Vai fazer 1 mês semana que vem e agora que a gente começou a entregar currículo, porque a gente queria tirar a documentação, fazer tudo certo, comprar o carro, que é o necessário. Sim, a gente passou 10 dias praticamente em Lisboa. Conhecendo, turístico.
A gente, assim, veio bem tranquilo, mas se a gente veio tranquilo foi porque a gente soube planejar. A gente sabe. Pesquisou bastante. Isso, a gente pesquisou. O YouTube tá aí, o Google tá aí. Você consegue se planejar. A gente tinha, assim, muito medo de vir e, assim, ter dificuldade logo de início. Eu sei que a gente vai ter e é normal, mas em questão, assim, financeiramente, a gente optou por vir seguros. E graças a Deus deu certo até agora e espero que dê certo por muito tempo. A gente tá passando a nossa experiência pra vocês. Assim, cada um tem uma opção. A nossa opção foi vir seguros e graças a Deus a gente veio. E o planejamento é tudo, gente. Venham, mas venham seguros. Serviço. Fazem tudo certinho, isso. pesquisem local, região, freguesia, município. Pesquisem tudo, área de trabalho. Tem muito trabalho, pessoal, tem muito. Só que se for para ficar escolhendo, não dá. Se você tiver a opção, pegue a primeira. Agora, se você tiver uma profissão, você tem muitos anos de experiência, igual na minha área. Eu sou soldador industrial. Aqui na minha área tem muita vaga. Eu comecei ontem, hoje é sábado, eu comecei ontem a enviar currículo. Aí vamos ver como vai ser o decorrer agora. E aí a gente vai mostrar pra vocês. No decorrer a gente vai mostrar pra vocês. O Ricardo comentou no vídeo que a gente comprou o nosso carro. O próximo vídeo vai ser mostrando o nosso carro pra vocês, quanto que a gente pagou e etc. E é isso. A nossa experiência foi essa em relação ao planejamento. E graças a Deus deu tudo certo. Então planeje, gente. Só venham com segurança. Sim. E planejamento é a base de tudo. E isso foi o nosso planejamento em casal. Isso, se você vem com filho... Aí é mais criterioso, tem que pensar bem, planejar bastante, porque é mais dinheiro. E fora que tem que pesquisar se a cidade tem a escola, como que se tem infantário, se tem creche, o infantário que é a creche, né? Então, assim, nós pesquisamos voltado pra nós, como casal, que não tínhamos filhos, que não tem filho ainda, né? Mas, assim, essa foi a nossa experiência. Então, para finalizar essa parte do vídeo, eu vou estar recapitulando o valor com vocês. Caso vocês queiram anotar aí, a gente vai começar falando sobre o passaporte. Ricardo, fala aí, por favor. R$ 514 o casal. Sobre o passaporte. A nossa passagem foi 7.060 pro casal. Isso. Ele vai falar tudo em casal que fica mais fácil, tá bom? Foram 2 malas de 10 quilos e 2 malas de 23. Ficou em R$ 1.430. O hotel em São Paulo, pro casal, ficou em R$ 291. Teve também a passagem de Uberlândia a São Paulo, ficou em R$ 300 pro casal. E R$ 195 o despacho da mala de 23 quilos, que não era incluso. Isso. E também o seguro viagem foi R$ 264 o casal. E o Airbnb, 10 dias em Lisboa, ficou em 1.900 para cada casal. Porque são nós e um casal de amigo que veio com a gente. E o total? E o total foi R$ 11.955. Isso, gente. Não é um valor tão baixo. Eu acho caro, né? Tem muitas pessoas aí que arriscam vindo com aquela passagem de volta cancelada, né? Mas a gente optou por não correr esse risco. Porque assim, se você compra com a volta cancelada, vai diminuir aí R$2.000. E esses R$2.000 pode pôr tudo em jogo, né? E é um planejamento de anos, né? Isso, e é muito dinheiro em jogo. E também esse Airbnb aqui, gente, caso a gente se a gente não quisesse ficar nele os 10 dias... Poderíamos cancelar no dia que chegou. No dia que chegou mesmo, se a gente não quisesse ficar, a gente poderia cancelar e eles reembolsavam o valor, tá? Então aí quando você for pesquisar o hotel, Airbnb ou hostel, vê se tem como cancelar e você ter um reembolso. Talvez você não queira ficar todos os dias. Ou querer ir para outra cidade, alugar em outro lugar. Isso, tem essa opção também. Então agora eu vou começar a contar pra vocês como que foi a nossa viagem. Eu acho que de modo geral, nossa viagem foi uma viagem tranquila, em vista de relatos que a gente costuma ver no YouTube, né? Assim, como a gente saiu da minha mãe na quinta-feira de manhã, fomos pra Uberlândia, passamos o dia na casa da minha amiga. À noite assim, à tarde a gente
Foi pro aeroporto de Uberlândia fomos pra São Paulo. São Paulo a gente desceu e foi pro hotel. Sim. Descansamos e, gente, melhor coisa foi ter ido pra esse hotel, viu? Dorme a noite inteira. Descansa, tá? E toma um banho, né? Nossa, é bom demais. E aí, na sexta-feira, tomamos café da manhã cedo no hotel. E às 10 horas. E 10 horas da manhã a gente já foi pro aeroporto. Chegamos no aeroporto e já fomos logo fazer o check-in das malas. E o despacho. Lá eles estavam oferecendo para nós despachar as malas de mão. Eu acho que é porque o avião estava muito cheio. E como a nossa conexão em Madrid era uma conexão curta, mas tem menos tempo do que o normal, do que o comum, eles colocaram uma etiqueta específica na nossa mala. Eu acredito que deve ser para quando chegar em Madrid, eles fazer logo o recolhimento da bagagem para outro avião. Isso, mais rápido, né? Da prioridade. E aí a gente optou para não despachar nossas malas de mão, né? Porque tinha pertences pessoais. Umas mudas de roupa, né? Se ocorresse das nossas malas de mão extraviar, tinha ali uma roupa já separadinha. Então, ali, o nosso voo foi 9 horas até Madrid. Foi um voo tranquilo, teve algumas turbulências, mas acho que é normal. Mas, no geral, foi tranquilo. Chegamos em Madrid bem cansados, que eu não consegui dormir no avião. Se vocês forem ver, quem não viu ainda, se vocês for ver o vídeo anterior da nossa ida, eu não consegui dormir. Eu acho que é ansiedade mesmo. Dormi 1h30, só eu não dormi nada. E eu não fiquei nem vendo o vídeo, gente, porque eu vi aquele trem e não me interessava nada. Aí a gente chegou em Madrid, assim, nossa conexão era 1h30. Então a gente tinha que correr, porque assim, a gente via nos vídeos que o aeroporto é muito grande. E realmente o aeroporto de Madrid era muito grande. Então a gente já saiu, já procurou a fila da imigração. Chegamos na fila da imigração, tinha umas... Quantas pessoas na nossa frente? 30 pessoas só. Tinha umas 30 pessoas na nossa frente, eram umas 5 horas da manhã. Sim. E a hora que a gente foi passar. E aí a gente chegou em Madrid, no Terminal 1. Descemos do avião e um ônibus pegou a gente e levou até o Terminal 1. Chegando no Terminal 1, a gente já seguiu o fluxo. Nós viu o fluxo maior e foi. Que seria, obviamente, pra passar pela imigração. E também tinha muitos agentes falando, quem vai pra escala pra Portugal, Isso. é aqui. Quem vai ficar na Espanha, é aqui. Aí ele mostrava a direção pra gente não errar, porque a imigração é apertada, a escala, né? E a imigração tem muita gente, eles têm que passar o avião inteiro dentro de 1 hora. E também, gente, lá tem placas. Se no dia do seu embarque, caso você vá para Madrid, não tiver esses agentes falando, tem placas que indicam para onde que você deve ir, onde que é a sua fila. Se você vai em direção pro Terminal 2, lá tem todo o fluxo, só ir. E aí fomos pra fila, né? Tinha umas 30 pessoas na nossa frente. Chegou na nossa hora, passamos os 4, né? Nós 2 e o casal de um amigo nosso. Aí eu peguei os passaportes das 4 pessoas e entreguei pro rapaz da imigração. Aí ele pegou, aí ele falou, Ricardo, baixa a máscara, porque de São Paulo para Madrid ainda tá precisando de usar máscara dentro do voo. Isso, obrigatório. Aí ele foi confirmando, Ricardo, baixa a máscara. Aí só baixei, ele falou ok, carimbou. Aí falou da Samara, falou do John Lane e falou da Raquel. Só pediu do John, como o nome do John é o nome mais difícil, ele nem falou John, só falou abaixar a máscara e pronto. Nem se arriscou a falar o nome dele. Eu fiquei com a pasta de documento na mão, caso ele pedisse algo, tínhamos tudo, gente. Qualquer coisa a gente tinha. Mas já sabíamos que ia ser tranquilo, porque conexão em Madrid, imigração em Madrid, não tem muita burocracia. Se você tiver tudo certinho, principalmente. E ainda era 5 horas da manhã. Os caras, se vocês verem a cara deles... Tudo querendo trocar o turno já. Eu acho que eles estavam ali, ó, só na força do ódio, gente. Eles não estavam nem almoçar a cara direito. Ele mal olhou, só perguntou o nome, mandou baixar a máscara, carimbou, pegou os 4 passaportes, eles estavam sentados na cadeira, todos se jogados assim, bem relaxadão mesmo, sabe? Tipo, tô nem aí. E aí... Entregaram o passaporte e só falou, bom dia.
Boa viagem, tchau, obrigada. Aí pegamos, passamos por trás das cabines e aí começou a correria. Gente, na hora que eu passei, eu falei assim, gente, não é possível que eu passe. Tipo, eu falei assim, é isso mesmo, será que eu tô certo? E o medo de gravar pra vocês conteúdo e eles verem, por isso que eu não gravei nada. Eu fiquei morrendo de medo, né? Nós só queria dar o pé dali. E aí no terminal 1 até o terminal 2, a gente percorreu mais ou menos uns 10, 15 minutos. 15 minutos de a pé. Andando, porque graças a Deus dá pra ir a pé, né? Se for por outro terminal lá, é uma maior burocracia. Deu pra gente ir a pé, fomos, uma correria, a gente tava morrendo de medo de perder o avião, porque era muito curta a escala. Chegamos lá, uma fila imensa, graças a Deus deu tempo. E assim, de modo geral, foi tranquilo. Chegamos em Lisboa amanhecendo, era umas 6 e pouca da manhã. 6:30. Descemos, pegamos nossas malas. E fomos seguindo as plaquinhas onde pegava as malas. Foi. Aí a gente saiu, chegou lá embaixo, pegamos as malas. Aí a gente foi seguindo para sair do aeroporto. Aí tinha as alfândegas ali onde você passa. E se você for sorteado na hora, o agente vai te chamar para ir para passar. Eu já vi casos, gente, que as pessoas passam por Madrid, chegam em Lisboa e aí não tem sorte no dia e passa pela segunda imigração, passa por 2 imigrações. Eu acho que deve ser bem raro de acontecer, né? Mas a gente, na hora que foi saindo pela salinha, a gente viu que tinha muita gente lá com mala aberta, olhando documento. Então, assim, quando vocês chegar, vocês vão embora, vocês correm do aeroporto, vocês ficam lá na rua, mas não fica dentro do aeroporto não, viu? É assim, por mais que a gente tá tudo certinho, a gente não quer ficar assim nervoso com certas situações e evitar ao máximo, né? Porque até então, até você passar pela alfândega do país, você está dentro da área internacional. Ali você não está dentro do território português. Só depois que a gente passou da salinha, que a gente saiu lá pra fora, que viu aquela muvuca de gente, a gente foi lá pra rua, aí sim, você tá dentro do território. Sim, então assim, não fica de bobeira não, vocês correm, mas correm mesmo. E foi isso que a gente fez, graças a Deus, deu tudo certo, sabe? Eu acredito muito que todo planejamento é base, eu falo Sim. isso toda hora porque eu acho que é fundamental. A gente vê vários relatos de gente que chega aqui e passa o maior perrengue, mas que na verdade foi falta de planejamento, tá? Mas assim, eu espero que vocês gostem, foi uma experiência nossa. Sim. A gente falou por nós, pela gente, então assim, cada um vai ter sua experiência, a nossa experiência foi essa, a de vocês talvez vai ser diferente. Teve de outras pessoas também, né, que a gente já viu. Sim, então assim, o nosso relato foi esse, tá? Graças a Deus, Deus esteve com a gente a todo momento. Gente, eu falo graças a Deus, mas é porque a nossa viagem, desde quando a gente começou a planejar, eu falei isso pra todo mundo. Nunca deu nada errado, nada mesmo. Desde o início, eu falo assim, que se Deus quisesse que a gente não viesse, a gente não era pra estar aqui. Mas desde o início, ele sempre esteve na frente, a gente sempre colocou ele na frente. E ele foi abrindo um caminho, a gente foi passando. E deu tudo certo pra nós. E se Deus quiser, vai dar pra vocês também que tá pensando em vir, tá se planejando, se programando. E se você chegou aqui nesse vídeo e ainda não viu o vídeo da nossa vinda pra Portugal, eu vou deixar no link a descrição. Vocês vão lá, assiste. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Contamos a nossa experiência pra vocês. Deixa aí no comentário o que vocês achou, né? Curte, dá like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal. E semana que vem tem mais um vlog pra vocês. Beijo!